O subgênero do terror que eu sinto que tem ganhado um pouco de espaço ultimamente no cinema é o que eu chamo de subgênero do cabaço. Filme de cabaço. E não me leva a mal, tá? Não você que tá assistindo é o cabaço. Eu não sei se você é, tá? O filme trata-se de cabaço. Ah, mas cite um exemplo de filme de cabaço. Um exemplo do ano passado foi Acompanhante Perfeito. Se eu não me engano, ele é de 2025. Ele trata-se de um filme de cabaço, sabe? O personagem daquele Jack Quaid, o ator que faz o Huey de The Boys, ele é o maior cabaço que você pode ver num filme. Ele tem o jeito, os traços, você percebe que é um cabaço. E talvez um dos maiores filmes de cabaço que eu já vi é esse fenômeno que saiu agora, que é o Obsession, ou Obsessão, que trata-se de um cara que é totalmente um cabaço. Você assiste o filme vendo o quanto o cara é um bobão, sabe? E eu chamo de fenômeno porque você pode ou não ter gostado do filme. Eu acredito sim que a maioria esmagadora gostou do filme, mas tem aquelas pessoas que não curtiram. Mas gostando ou não, você tem que admitir que a parada virou um fenômeno. Eu acredito que vai se tornar um clássico. Porque um filme que foi feito com o orçamento de um gulão, uma itubaína, ele não vai ficar no esquecimento, sabe? O filme ele já chegou na marca de 400 milhões de dólares no momento da gravação. Eu acredito que ele até superou esse valor. Tem mais ou menos uma semana e meia que ele saiu do cinema e veio pra internet, mas mesmo assim, a parada que foi com, tipo assim, menos de 1 milhão de dólares, sabe, pra fazer o filme, e eles arrecadaram muita grana. Mas antes da gente falar do filme, prazer, eu sou o Matias. Essa que tá passando são as minhas redes sociais, segue lá, que hoje a gente vai falar sobre... Então, o filme começa nos contando a história do urso, que é o Bear, e já de início eu queria falar uma parada. Muita gente acreditava que tinha uma ligação do nome do personagem, do protagonista, com um certo meme, história, seja lá o que for, que ficou famoso na internet, que era uma questão, era uma parada que era de se questionar as mulheres. Se você estivesse sozinha numa floresta, você ia preferir encontrar um homem ou um urso? E a maioria das mulheres dizia que preferia um urso, porque aí o urso só ia matar ela. Até onde eu vi, isso é só teoria e não tem nada confirmado. Então assim a gente conhece o Bear, protagonista dessa história. Bear é um cara que é apaixonado pela melhor amiga, já faz 7 anos que eles têm uma amizade, e aí ele tá ali no começo do filme se declarando pra uma garota, e é meio que um ensaio, a gente não sabe ainda que aquela não é a Nick, ele tá se declarando de uma forma meio melosa e esquisita. Ele vai se declarando para aquela mulher, até que ela diz que que fofinho, Bear, você é muito fofo. E o Ian, melhor amigo do Bear, fala simplesmente: isso tá uma bosta, tá uma merda. A Nick nunca vai gostar disso. Ela não gosta desse tipo de coisa. Como você sabe, Ian? Eu tô de olho em você, filha da puta. Como você sabe do que ela gosta? E aí, nesse momento, eles descartam a garçonete e vão trocar aquela ideia de machos. Porque faz mais sentido, né, Bear? Perguntar pra um homem o que a mulher vai querer do que ir lá e falar pra ela. Porque, pasme, rapaziada, se você é um homem que tá assistindo isso aqui, acredite se quiser. Se você gosta de uma menina e você contar pra ela, tem a chance dela falar sim. Ou não. E tá tudo bem. Mas não, o Bear vai conversar com o Ian, porque o Ian é o, tá ligado? Degustador de xerém. Aí eles trocam essa ideia que o Bear quer se declarar hoje ainda pra Nick, só que hoje é meio-dia que eles saem juntos, os amigos, pra uma festinha num bar, e o Ian tá com medo de o Bear fazer isso e estragar a noite de todo mundo. Então o Ian não quer que o Bear se declare pra Nick. O Bear então vai pra casa, e ao chegar em casa a gente descobre que aconteceu a primeira finalização do filme, e infelizmente não foi do Bear. A gatinha do Bear, a Sandy, ela tomou alguns remédios que ela encontrou lá e acabou falecendo. E aí tem essa parada de que o Bear, ele mora na casa que era da avó dele, que acabou de falecer. Então ela pegou os remédios que era da avó e tomou. Só que, tipo assim, dá um sentimento de que, pô, isso tá meio esquisito, porque eu acredito no potencial que um gato tem de fazer muita merda. Eu já tive 2 gatos. Eu acredito que eles conseguem. Só que, assim, abrir a porta do banheiro, subir na pia, abrir a portinha do espelho, pegar um remédio que vem num pote, conseguir abrir o pote e tomar os remédios, eu fico inclinado a achar que isso é uma mentira. Alguém matou esse gato. E aí o Bear, como uma pessoa normal faria, ele fica triste pelo gato,
Só que como um esquisito que ele vai stalkear a Nick. E ele começa a ver o Instagram dela. Até que ela, a própria, a Cuja, liga pro Bear e fala, e aí, vamos rolezar? E o cara fala assim, hoje eu tô meio paia, quero não. E aí ela fala, então, tô te contando um negócio. Tô saindo do trampo, vou procurar novos ares. Porque é o seguinte, o Bear, a Nick, a Sarah e o Ian, que são 4 amigos, eles trabalham no mesmo emprego, que é uma loja de instrumentos que é do pai da Sarah. Sarah é essa que eu vou falar mais pra frente. E aí na ligação a gente escuta que a Nick deixou cair o colar dela no ralo e fudeu, não dá pra pegar mais. E o Bear fica meio inclinado assim, tipo, eu vou ou não vou pra essa festinha aí? E aí no final ele decide que vai, só que no caminho ele decide que vai comprar um presente pra Nick. É aí que no caminho pra ir pro barzinho, pro pub, o Bear passa numa lojinha meio que de coisas místicas. E aí ele quer comprar um colar, uma pulseira, alguma coisa pra Nick, de presente. E aí ele até pergunta pra vendedora, isso aqui serve pra quê? E ela, isso aqui é energia negativa, isso aqui é energia positiva, ametista é pra meter muito e tal. Só que uma coisa, no canto, chama mais a atenção do Bear. Uma parada chamada One Wish Willow. É um salgueiro do desejo. Isso chama a atenção dele. Aí ele pega e vai trocar uma ideia com a atendente e fala com ela. E aí? Qual que é a parada disso aqui? E ela, não, isso aí tá dando um BO, rapaz. Todo mundo reclamando. Nosso saque é cheio de reclamação. E aí ele fica tipo assim, por quê? Não funciona? Vocês estão vendendo um bagulho que não funciona? E ela fala tipo assim, você acha que a gente é golpista, meu parceiro? Óbvio que funciona. E eu já pensei logo, o pessoal tá reclamando, deve ser não porque não funciona, é porque funciona pra caralho. E aí o Bear compra essa parada, esse salgueiro, e leva lá pro barzinho onde ele vai dar de presente pra Nick. Só que aí no bar a gente já vê que o Bear e a Nick, eles não estão na mesma vibe, sabe? Dá pra ver claramente que a Nick não tá no mesmo nível de, tá ligado? De parceria ali do Bear. O Bear, assim, completamente apaixonado por ela, ela só de boinha no barzinho e tal, amizade com todo mundo e tal, ela é amigável com todos, sabe? Dá pra ver que eles não estão nessa vibe. Depois que acaba essa festinha no bar, o Ian e a Sarah, eles querem ir pra outra festa. Só que a Nick tá meio cansada, não quer ir, não tá muito afim, e aí o Bear se disponibiliza a levar a Nick pra casa e aproveitar pra dar o presente. E aí nessa ida, no caminho até em casa, eles vão trocando uma ideia sincera, onde em um certo momento a Nick, ela fala pro Bear que a Sarah tá gostando dele, porque claramente dá pra perceber, porque ela só fala do Bear, ela pergunta do Bear, e o que o Bear faz com essa informação? Ele enfia no cu e simplesmente ignora, porque qual é a parada dele? Ele quer a Nick, né? Ele não quer saber da Sarah. Quando eles chegam na casa da Nick, na porta da casa, o Bear tenta jogar uma ideia nela de tipo assim, lembra quando a gente estudava e você me ajudou com não sei o quê? E ela fala, meu amigo, eu só te ajudei porque a gente é amigão, a gente é parceiro, a gente é irmão. E aí o Bear fica, então tá bom. E aí quando ela tá indo pra dentro da casa, o Bear simplesmente chama a Nick de Freak Nick, de Skizzy Nick, de Nick louca, sabe? É um apelido que a Nick tinha e que ela sofria bullying. Por que ele chama ela assim? Porque o maldito do Ian, o comedor de xereca, o guru das mulheres, coach das bolsas, esse arrombado, falou pro Bear, chama ela de Skizzy Nick, ela vai gostar demais. Ai, Bear, você lembrou do meu apelidinho na escola. Eu sofria bullying, depois eu tive depressão e chorei por isso. Então a Nick volta putaça, falando tipo assim, pô, não me chama disso, você é louco, esse bagulho aí era mó paia, pô. Nunca fez bem pra mim, sempre fiquei triste quando a rapaziada me chamava disso, tá ligado? Não me chama disso. E aí o Bear, tá bom, Nick, perdoa. Então a Nick pergunta pro Bear, com todas as letras possíveis, Bear, você gosta de mim? E o maior cabaço da história, o sapo cego, que nunca viu a cor da perereca, simplesmente fala pra ela que não. E de novo, pasme, se você falar pra ela assim, ó, eu gosto de você, ela pode até dizer, então vamos namorar? Ou ela pode dizer, não. E aí você sabe que nunca vai acontecer. Só que o burro, o cabaço, o bobão, fala pra ela, não, cê é louco, que parada é essa de gostar de você? Mas é amigo, carai. Aí a Nick fala, então fechou. Eu vou lá descansar que eu tô com sono, tá? E vai andando. É nessa hora que o Bear saca do bolso
aquela caixinha com o graveto satânico maligno demoníaco. E aí ele não entrega pra ela onde ele poderia ter entregado pra ela, e ela, quem sabe, fazeria um pedido muito foda, a paz mundial, já que ela parecia ser uma pessoa amigável. Quem sabe ela poderia ter pedido uma coisa muito boa, mas não, ele não entregou pra ela. Ele simplesmente foi bem egoísta, pegou o graveto, quebrou e desejou, com todas as letras, que a Nick amasse ele mais que tudo no mundo. Aí nesse momento, a Nick, que estava prestes a entrar em casa, a um passo de casa, ela simplesmente fica estática, parada, no meio do nada. E aí nesse momento a gente já vê que o filme faz uma parada muito foda, que pós-desejo, a Nick, ela sempre meio que fica nas sombras, uma coisa mais trevas. A gente só vê uma silhueta dela assim no escuro, sabe? E aí o Bear fica meio assim, Nick, tudo bem, Nick? A Nick volta até o carro e fala assim, Bear, você quer entrar? Quer entrar aqui em casa? E o Bear tipo assim, não, por quê? E aí ela fala, é porque a minha gatinha morreu. Aí o Bear, sua gatinha morreu? Você não tem gata? Aí ela, não, a sua gata morreu, a sua. E aí o Bear fica tipo assim, meio pá. E nesse momento a Nick fica toda esquisita, porque ela pula, ela ri, ela fica, ixi, o que tá acontecendo? Muito esquisito, já começa aí, muito esquisito. A gente já sabe que foi o Salgueiro, só que o Bear, ele se faz de bobinho, ele não sabe que foi o Salgueiro que tá fazendo ela ficar daquele jeito, né? Ele é um bobinho, gente. Perdoa ele. E aí a Nick finalmente entra no carro e fala assim, Bear, a parada é o seguinte, vou ser bem sincera com você. Meu pai tá com o pé na cova. O pé na cova e o outro na casca da banana. Então eu tô bem triste porque meu pai tá morrendo, tá com câncer. E aí o Bear fala assim, beleza, então, eu fico com você hoje. E aí eles vão pra casa do Bear. Na casa do Bear, a parada é bem rápida. A Nick chega, fala, vamos dormir logo, deita na cama logo, já tira a roupa, fica só de sutiã e chama o Bear. Vem, Bear, deitar comigo. E o Bear já fica tipo assim, ixi. Coincidência, só pode ser coincidência. Eu quebrei o Salgueiro e ela me ama, coincidência. E aí ele deita lá com ela começa a beijar o Bear. E nesse momento a gente vê que o filme vai trabalhar essa parada de que lapsos fazem com que a Nick normal e a Nick pós-desejo, elas brigam pela mesma casca, sabe? Elas brigam pelo mesmo corpo. Então, começa a ter um beijo da Nick e do Bear e logo ela se afasta, ela dá um susto, um tranco, e depois ela, não, tá tudo bem, e fica nessa, sabe? Essa parada, até que eles vão dormir, tranquilo, não rola nada nessa primeira noite, só o beijo mesmo. Eles dormem. À noite, quando a Nick tá dormindo, o Bear vai pesquisar sobre o One Wish Willow. E é muito engraçado que o Bear é um covardão que ele só quer acreditar no que ele quer. Exemplo, ele entra lá num fórum, num Reddit da vida, e aí tem tipo 6 comentários. 5 estão dizendo, essa parada funciona e ela acabou com a minha vida. E tem um falando, não funciona. E aí o Bear vai fazer o quê? E é óbvio que a Nick, né, sempre amou o Bear. Ele acredita que, tipo assim, ele quebrou o Salgueiro e agora ela tá perdidamente apaixonada. É coincidência. Acontece. No dia seguinte, eles vão pro trampo, onde trampam os 4 amigos, que são a Sarah, o Ian, a Nick e o Bear. E eles trampam aí nessa loja de instrumentos do pai da Sarah. E aí o Ian já chega como? E aí você comeu, né? Comeu a Nick, né? Comeu, né? E aí o cara, tipo, não, mas só dormiu lá tranquilo, foi de boa, não aconteceu nada. E ao longe a gente vê a Nick sempre encarando o Bear. À noite a gente vê uma cena até cômica, que o Bear tá todo pampa, achando que a Nick só pensa nele o tempo todo. E aí quando a Nick chega perto dele, ele fala assim, não, ó, seguinte, hoje eu não posso te levar em casa não. Aí ela só pega a mochila e fala, não, eu não quero ir pra sua casa não. E vai embora com o Ian. Quando o Bear tá em casa, pós-expediente, a gente vê um vulto passando na janela dele. E quando bate na porta, surpresa, é a Nick. E aí de novo o filme dá uma brincada com aquela parada da silhueta, das trevas, do escuro. A gente praticamente nem vê o rosto da Nick, ela tá no escuro absoluto. E ela se declara pro Bear, fala assim, Bear, eu sempre te amei. 7 anos aí que nós temos amizade, eu nunca falei não, mas eu amo você. Só que no momento assim, a gente até escuta uma frase que de início parece meio sem sentido, onde a Nick fala assim, você se aproveitou de mim. E o Bear, não, eu não me aproveitei. E aí ela fala tipo, não, você não se aproveitou, foi o que eu disse. E aí a gente já começa a ver esses lapsos de novo
funcionando, é um desejo meio bugado, a parada não é 100%. Em certos momentos a Nick normal, ela retoma a consciência. E aí depois de conversarem, eles decidem que vão começar a namorar. A gente até vê umas ceninhas de namorico deles, a gente vê eles de chamego no trampo, a Sarah olhando ao longe assim, meio desconfortável, e em um certo momento a gente até vê o Bear assistindo um filme e a Nick assistindo o Bear. E eu queria dar uma passada rápida por essa parte, já que tem um momento depois que eles estão namorando que a Nick e o Bear estão num restaurante. E aí o Ian liga pro Bear e fala o seguinte, parceiro, o pai dessa menina aí, ele é atleta, o cara não tem nada, não tem câncer, não tem nada, o cara é bom todo, o cara tá perfeito. E aí o Bear só ignora, como sempre. Só que em um certo momento do jantar, ele pergunta, e aí Nick, como é que tá seu pai? Ele tá com câncer mesmo? E ela simplesmente ela surta no meio do restaurante, começa a gritar com ele, falando que, você quer estragar a nossa noite e tal, você tá estragando a noite. E aí a cena corta pro Bear em cima da Nick, no quarto, fazendo sexo. E é simplesmente a cena de sexo assim mais esquisita e desconfortável da história, porque meio que só o Bear tá fazendo sexo. A Nick, ela tá igual uma boneca de pano parada. Essa noite aí pós-jantar, ela é uma das esquisitas do filme, é uma das mais esquisitas do filme, que quando o Bear acorda de madrugada, a Nick tá no meio do escuro e tem um dos jumpscares do filme, porque esse filme ele é mais psicológico, mas ele tem jumpscare sim, e me pegou muito desprevenido esse jumpscare, que ela dá um grito perguntando por que ele não ama ela, e funciona muito bem, porque o filme ele conduz muito bem essa parte, e me pegou desprevenido, assustei pra caralho. Aí no dia seguinte o Bear já vê as coisas meio esquisitas quando ele vai no banheiro se arrumar pra trampar, e ele percebe que a Nick cortou o cabelo dele enquanto ele dormia. Ele chega pra ela e fala assim, meio esquisito o jeito que você agiu noite passada, tem como não fazer isso? E a Nick só tipo, desculpa, te amo. E aí o Bear, tudo bem, te amo. E aí a Nick tá muito triste, assim, meio desanimada, porque o Bear vai trabalhar e nesse dia é folga dela, ela não vai trabalhar com ele, e ela quer muito ficar pertinho do amor dela. E aí quando o Bear tá quase saindo de casa, ele percebe uma coisa nova na casa dele. Tem simplesmente muito durex tampando a porta da casa. A Nick até fala pra ele, pô, se não der pra você ir hoje, então vai ter um jeito você ficar aqui em casa, fica aqui hoje. E ele ele se esforça bastante até conseguir abrir a porta. E antes de sair para trabalhar, a Nick entrega para ele um potinho com um sanduíche e um papelzinho. E aí o Bear vai pro trampo. Lá no trampo a gente vê o Bear trocando uma ideia com a Sarah e a gente percebe que eles têm uma amizade bem legal, eles conversam de uma forma bem íntima, sabe? Eles têm amizade mesmo. O Bear parece não ter medo da Sarah, do mesmo jeito que ele tem medo de conversar com a Nick antes do desejo. E no momento do almoço ali, a Sarah recebe uma cartinha da faculdade, porque ela tá tentando entrar na faculdade e só tem mais duas opções. E a primeira opção que ela vê na carta, ela foi recusada, então ela fica meio chateada. O Bear tira o lanche dele do potinho e a gente vê que tem uma foto meio esquisita da Nick, assim, meio psicopata, acordada enquanto o Bear tá dormindo. E tá escrito na foto, não eu, que logo mais vai fazer mais sentido. Tá escrito, não eu. O Bear pega, dá uma mordida generosa no lanche, acha o gosto meio esquisito, mas releva. E aí quando a Sarah tá ali do lado dele, eles estão naquele momento, tá ligado? Bad vibes, já que a Sarah acabou de ser recusada na faculdade e só tem mais uma chance, a Sarah começa a sentir um cheiro horrível vindo do lanche do Bear. E aí ela pega aquele papelzinho que tava no lanche e tá escrito o seguinte: para o meu crítico gastronômico, qual o veredito, gato? Essa parada do gastronômico é porque o Bear falou pra Nick que ele tem vontade de ser um crítico gastronômico. Então, nesse momento, ela lê o que tá escrito. Qual o veredito? Gato. E aí o Bear percebe que o recheio do sanduíche não é um patezinho de frango, tá? Não é uma mortadelazinha defumada. É carne de gato. Da gata morta do Bear. E o Bear é tão filha da puta que ele começa a vomitar no trabalho. E aí quando a Sarah pergunta, o que isso quer dizer, Bear? Por que você tá vomitando? E ele, é uma piadinha nossa. Pós-expediente, o Bear é convidado para uma festa pelo guia, mas essa festa é só para homens.
E aí, um certo momento, o Bear dá uma ligada naquele saque 0800 do One Wish Willow, e um cara com uma voz esquisita atende. No original, se eu não me engano, é a voz do diretor. É bem legal isso. Só que eu ouvi dublado, tá? Me julguem. E aí o Bear liga pro saque e conversa com o cara lá. E o cara vai falando pra ele o seguinte: pô, meu parceiro, não tem como reverter um pedido. E o Bear fala tipo assim: mas aí se eu fiz um pedido que altera algo em outra pessoa? Aí o cara fala o seguinte pra ele: o único jeito de acabar com isso é se a pessoa que fez o pedido morrer. Traduzindo, né? O Bear tem que morrer pra Nick voltar ao normal. E aí nesse momento o cara da voz esquisita fala o seguinte: você quer conversar com a Nick? E a gente escuta a Nick gritando: me tira daqui. E o bobão, desculpa a palavra, tá? Ó, eu sei que agora pra mim não tá muito tarde, mas eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo. Então me perdoe pelas palavras de baixo calão que eu vou falar agora. O Bear, ele é um bananão, tá? O Bear é um bananão. Ele é tão covardão, medrosão, que ao momento que ele escuta a Nick gritando de medo, ele não pensa um pouquinho em ajudar. Ele só desliga e finge que nada aconteceu. Chegando em casa, ele vê que a Nick, ela ficou parada no mesmo lugar que ele deixou ela. Ela não movimentou um passo. Então ela, tá ligado? Urinou no chão. Ela defecou no chão, tá uma nojeira essa sala. E aí ela vai tomar um banho agora que o Bear chegou, ela pode viver, ela vai tomar um banho. E aí que o Bear fala pra ela: seguinte, vou numa festinha hoje de homens, só pode homens. E a Nick surta no banheiro, quebra tudo. E aí, infelizmente, pra tristeza de todos, a Nick vai. Chegando lá, a Sarah também tava e outras pessoas estavam, então não era uma festa só de homem. Eles só queriam que a Nick não fosse, tá? Chegando lá na festinha, tal, tá rolando um tipo de verdade ou desafio, ou faz o desafio ou bebe, tá rolando uma parada assim. Tanto que tem um momento que o cara pega um tipo de papel lá e tá escrito: troque de lugar com alguém, e o cara quer trocar de lugar pra poder ficar do lado da Nick, um outro cara. E a Nick: eu queria ficar do lado do Bear. E aí o cara até diz: que feitiço que você jogou nela? E todo mundo dá uma risadinha. Só que a Nick, ela ri assim, ó. E fala assim: nossa, como você adivinhou? Aí chega o momento do Bear tirar o desafio. E o desafio dele é simplesmente: beije a pessoa à sua esquerda. Quem tá na esquerda do Bear? A Sarah. E aí nesse momento a Nick levanta assim. Fica meio bizarro o filme. Ela levanta e faz uma cara que eu acho muito engraçado, que é uma cara de triste, assim, muito forçada. Vai até a Sarah, puxa ela da cadeira e pede pro Bear dar um beijinho nela. E ela até fala que essa rapaziada toda que tá aqui vai morrer sem saber como é amar alguém como ela ama o Bear. Aí tem um momento que o pessoal tá descontraído ali, trocando uma ideinha, e ela surta. A Nick começa a caminhar pra trás, ela surta, ela cai no chão, ela começa a gritar: não sou eu, não sou não. Ela começa a gritar. E aí nesse momento ela pega uma garrafa e começa a desferir vários e vários golpes na cabeça dela. E começa a sair muito sangue. Enquanto todo mundo pede: Bear, ajuda a Nick, o cara tá estático na cadeira, o cara tá parado, o cara não conseguiu mover um músculo. Eles vão pra casa, eles simplesmente ignoram um pedido de socorro claro da Nick, ninguém acha estranho. Eles vão pra casa, eles não vão nem no postinho ver o que aconteceu, dar uns pontos na cabeça da Nick. E aí em casa rolam umas cenas bem bizarras, eu vou ser bem direto aqui, rolam umas cenas bem bizarras do Bear conversando com a Nick, e ela tipo, ela faz um moonwalk, ela dá um reverse, ela vai pra trás, ela dá uma ameaçada que vai matar o Bear. É bem esquisita essas cenas. E aí o Bear só fala tipo assim: não, tudo bem, eu te amo, eu amo você. E aí eles vão dormir. Quando é de madrugada, a Sarah começa a mandar mensagem pro Bear, falando tipo assim: eu preciso muito falar com você agora. Ou você vem até aqui, ou eu vou aí. E é muito foda que no momento em que o Bear tá saindo de fininho enquanto a Nick dorme, a Nick sussurra: Bear, me mata. Me mata. É um pedido de socorro com todas as letras. A Nick tá presa dentro do corpo. Ela não tem controle do que tá acontecendo, mas ela vê tudo.
Ela tá, tipo, ela tá dentro do corpo, dentro daquela casca, mas tem alguém ocupando no lugar dela. E ela pede, ela implora, me mata, eu não aguento mais. O Bear, o maior filho da puta da história, o arrombado, e nesse momento a gente descobre que o obcecado não é a Nikki. Quando se diz que alguém está obcecado nesse filme, a obsessão é do Bear. E aí nesse momento que a gente descobre que o vilão é o Bear, ele simplesmente fala a frase mais nojenta da história. Ele fala pra Nick, é tão difícil assim namorar comigo? A Nick simplesmente diz, Bear, eu nunca namorei você. Então a gente sabe que aquela cena desconfortável e esquisita, entendeu, né? É aí que o Bear se encontra com a Sarah assim no carro, eles estão conversando, trocando uma ideia sincera, e a parada que a Sarah queria falar é que esse namoro do Bear tá muito esquisito. E ela até mostra que chegou a última carta da faculdade, aquela última chance que ela tinha, e que ela queria abrir do lado do Bear. Então a gente vê que ela tem muito sentimento por ele, tanto que a carta, uma coisa tão importante para ela, que seria a última chance dela entrar na faculdade, ela queria abrir do lado do cara, porque ela gostava do cara. Nesse momento que ela joga toda aquela merda no ventilador e fala a verdade pro Bear. Já faz 2 anos que o Ian e a Nick, eles ficam juntos. E isso é muito interessante, porque a gente via o Ian tratando essa parada do Bear com a Nick de uma forma meio esquisita, tipo, vou ajudar, pero no mucho. Vou ajudar um pouquinho aqui, mas atrapalhar também. Chama ela de doida. Ela vai amar, chama ela de doida. E aí a gente pensa, talvez o Ian, ele tava fazendo um jogo duplo aqui, esse cara. Ele tava fingindo que ajudava, mas atrapalhando. E uma parada que a Sarah fala é o seguinte, você merece alguém que é mais de boa. E aí o Bear, finalmente, a lâmpada na cabeça dele funciona, sabe? O neurônio dele consegue juntar 1 mais 1 e ver que é 2, ele consegue fazer isso. E ele fala, alguém assim, de boa e tal, igual você? E a Sarah fala, lá na brincadeira lá, no Verdade o Desafio, eu tava na sua esquerda, era só você ter beijado. E é nesse momento que uma mulher, completamente possuída, vem na direção do carro em alta velocidade, segurando um tijolo em mãos, ela detona o vidro do carro, e aí começa a rolar uma sessão de beijos. Não da Sarah e do Bear, não da Nick e da Sarah, mas da Sarah com tijolo. A Nick bate a cabeça da Sarah repetidas vezes no volante. Repetidas vezes. Até esbagaçar a cara da Sarah toda e matar ela. E aí ela fala pro Bear, a culpa é sua. Tipo assim, eu sei que você tá meio assustado, tá, Bear? Mas a culpa é sua. E ela pede até ajuda pro Bear pra poder se livrar do corpo. E pasme, ele ajuda. No momento depois que o Bear tá sozinho, ele abre a carta e descobre que sim, a Sarah passou pra faculdade. Infelizmente não vai acontecer, tá? Sarah F. Hip Sarah, estamos todos com você. E aí o Bear, ele vai lá na loja do On Wish Willow, onde ele comprou o salgueiro, né? Ele vai na loja. E aí ele chega pro cara que tá na loja e fala, tipo, como que você vende uma parada dessa e tal? E o cara fala, amigão, tem dezenas de avisos na caixa falando, não compra se você não tiver coragem. E aí o Bear fala, tipo assim, eu preciso que você quebra pra mim e me ajuda. E o cara fala assim, não, eu já fiz o meu desejo e só dá pra fazer um desejo por pessoa. Se quiser, leva aí os salgueiros aí quando você quiser e pede alguém pra fazer um desejo pra reverter o que você fez. E aí tem umas partes bem legais do Bear tentando quebrar o salgueiro no volante do carro e não quebra. É uma parada muito, tá ligado? Maligna, uma coisa mágica. Um gravetinho de madeira ele não quebra, porque o Bear já fez um desejo. É aí que o Bear vai na casa do Ian, do nosso maldito traidor. Vai lá na casa do Ian, o cara que só podia ter falado pro Bear, Bear, seguinte, deixa quieta essa parada com a Nick. Eu já tô ficando com ela, já tem 2 anos. Só que não, o cara não quis falar isso, tá ligado? Ele vai na casa do Ian e fala assim, Ian, quebra esse graveto e fala assim, ó, quero ficar com a Nick pra sempre. E aí o Ian fala tipo assim, então você descobriu, né? E aí agora você tá assim, porque na cabeça do Ian, a Nick só tava namorando com o Bear pra tentar um tipo de vingança contra o Ian, porque eles não estavam ficando mais, tá ligado? Tipo isso. E aí o Ian fala tipo assim, entendi, Bear, você quer que eu faça isso porque você descobriu. E o Bear, não, parceiro,
Eu só quero que você faça um pedido simples. E a parada é que o Bear é tão filha da puta que a primeira coisa que ele pensou foi no Ian pedir pra Nick amar ele. Pra Nick amar o Ian. E não tipo assim, pede aí pra Nick não me amar. Só isso. Só isso. Só quero isso. Tá ligado? O cara é nível filha da puta master, assim. O cara é muito arrombado. E aí o Ian pega o Salgueiro e fala, não, suave, vou fazer o desejo agora aqui, ó. Eu quero $1 bilhão. E aí simplesmente começa a chover, cara. $1 bilhão em notas não marcadas começa a cair do teto da casa do Ian. E é nesse momento que o Bear percebe que tá fudido. E ele tem uma ideia que ele deve ter tirado do rabo pra achar que ia dar certo. Que ia ser levar um salgueiro pra Nick. E a própria que ama ele, agora ela ama ele. Ele ia pedir pra ela deixar de gostar dele. Óbvio que ela não ia fazer isso, tá, Bear? Você é um idiota. Aí quando ela chega em casa, a Nick tá vestida com as roupas da Sarah, com tatuagens desenhadas iguais às da Sarah, porque a Nick não tinha tatuagens, porque a Nick acha que o Bear gostava da Sarah. Então ela tentou copiar a Sarah. E ao canto a gente vê a Sarah nua, morta, jogada assim no canto, porque a Nick jogou ela lá e tirou as roupas dela pra vestir. Nesse momento o idiota do Ian chega, abre a porta e toma um headshot, já logo morre, não vai poder gastar $1 bilhão. E aí rola essa troca de ideia da Nick com o Bear, onde a Nick fala que ama demais ele, que só queria que ele amasse ela igual ela ama ele. E o Bear fala tipo assim, tudo bem, vem cá, vou te dar um chameguinho e tal. Quando eles se abraçam, a Nick fala, eu sei o que você quer. E aí corta pro Bear trancado no banheiro, enquanto a Nick esmurra a porta tentando entrar de qualquer jeito. E o Bear, o maior covardão da história, ele lembra que a gatinha Sandy, ela morreu tomando remédio, né? Ela tomou remédios e morreu. E aí ele abre a portinha do armário, né? Pega o remédio e começa a tomar um atrás do outro. Só que em um certo momento, ele só fica escutando a Nick tomando os remédios e tal, a Nick gritando um monte com ele. A Nick cala a boca. Ela cala a boca. Você não sabe o que ela tá fazendo. E aí o Bear tá tomando os remédios tudo. Só que de uma hora pra outra ele fala, não. Eu sou muito covarde pra fazer isso. Vou vomitar. E aí quando ele coloca o dedo na garganta pra vomitar, a gente escuta um crack. Que o cara é tão idiota que ele deixou o salgueiro lá fora quando foi pro banheiro. E aí a Nick quebra o salgueiro. A gente não sabe o que ela desejou. Mas nesse momento, para mim, os dois atores destroem. Porque o Bear sai do banheiro e a gente vê a Nick com a carinha de apaixonada e o Bear também com a carinha de apaixonado. Que se, tipo assim, eles não tivessem todos ensanguentados, você veria os atores destruindo numa parada tipo um romance, sabe? Só que óbvio que é um bagulho bizarro. E aí a Nick, obviamente, pediu pro Bear amar ela mais que tudo no mundo. Quando eles vão finalmente ficar felizes para sempre, o Bear, que tomou aquele tanto de remédio, começa a desfalecer, começa a morrer, espumar pela boca, ele morre e a Nick começa a chorar. Ela começa a chorar. E uma coisa que eu percebi só depois, quando eu fui gravar o vídeo, que no momento em que a Nick tá chorando porque o Bear morreu, uma voz esquisita grita, acorda. E aí quando essa voz grita, a Nick normal volta. E não a Nick pós-desejo, essa Nick, entre aspas, possuída. A Nick normal, ela volta. E no que ela volta, ela já tava chorando pelo Bear morto, ela começa a chorar pelo que aconteceu, porque agora a vida dela tá fudida. Fudida. E aí o filme acaba. Então é isso, rapaziada. Esse filme eu curti pra caralho. Eu achei bom pra caralho. Bizarro pra cacete. Mas eu queria saber de vocês aí o que vocês acharam. Comenta aqui o que vocês acharam. Minhas redes são essas aí. Se quiser, segue o pai lá. Pretendo trazer mais vídeos aqui pro canal. Se tudo der certo, vai rolar. E é isso. Tamo junto e até a próxima.